Muito boa tarde a todos. Alguns eu tive a oportunidade de cumprimentar, outros tantos não foi possível. E eu quero dizer que eu estou muito honrado com esse convite de estar hoje aqui. É a segunda vez, sinal de que na primeira não fui tão mal assim, né, de falar para vocês, de falar um pouco sobre o agro, que tem sido a minha paixão e aonde eu me dediquei nesses 40 anos da minha vida profissional. Quando eu recebi o convite, eu pensei, mas isso aí é uma fria. Você ir na região que tem a maior seca dos últimos 70 anos e você vai ter que sair, você vai ter que entregar uma mensagem que o povo saia de cabeça erguida. É a história do antidepressivo que o Terra fala, né? Que o Paulo tem função de Rivotril, onde ele vai, ele acalma e o pessoal sai tranquilo. Mas a ideia também não é ser aqui um palhaço de circo que vai animar todo mundo e sair todo mundo contente, mas ali debaixo na escada a vida dura, real, bate na cabeça de todo mundo. Entretanto, eu acho que, como sempre tenho feito, eu quero dividir a minha conversa hoje em duas partes. A primeira é o que nós fizemos até hoje no agro brasileiro. É importante a gente recapitular, é importante a gente ver as coisas boas que nós fizemos, as nossas conquistas e o que nos levou a ser, na minha visão, o país mais importante do mundo em termos do agro. Isso não caiu do céu, isso não foi de graça, isso não veio por herança, isso foi construção que nós fizemos, vocês fizeram. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é que eu termino a minha apresentação com uma frase que diz assim: o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar até lá. Ou seja, a partir deste ponto aqui, quem sabe a partir de hoje, começa uma nova etapa, uma nova jornada, um novo período em que nós vamos ter que rever muitos conceitos que nós temos. Eu me lembro muito bem que quando começou a história do Covid e nós tivemos que rapidamente desmobilizar as nossas estruturas, todo mundo foi para casa da noite para o dia. E foi uma chiadeira muito grande, porque chegando em casa, o Wi-Fi não funcionava, a cadeira que a gente tem em casa não é cadeira para ficar 8 horas sentado, o monitor era coisinha pequena de computador, e a empregada passando aspirador de pó, criança correndo para um lado, marido incomodando, live para cá, live para lá. E nós tivemos que nos reinventar. Eu mesmo peguei um quarto, transformei ele num estúdio, comprei uma câmera, tudo para fazer a tal das lives. Nem sabia o que era live, né? Em janeiro de 2020, se falasse live para mim é vida. Agora live a gente descobre que é falar, né? Todo mundo fazendo live, até que encheu o saco, ninguém aguentava mais de live, né? E nós nos transformamos, nós conseguimos nos ajustar, compramos cadeira melhor, algumas empresas emprestaram as cadeiras, emprestaram os monitores, algumas empresas pagaram o Wi-Fi para botar mais banda larga. E aí quando o Covid começa a dar uma acalmada, nós tentamos trazer as pessoas de volta para o escritório. E qual foi a reação? Não quero voltar mais, porque me acostumei agora ao sistema da minha casa. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa se reinventar todos os dias. O nosso negócio tem que se reinventar também, não importa que atividade é. Nós precisamos ser relevantes. A gente tem que ser relevante para a nossa família, tem que ser relevante para os nossos clientes. Se a gente não fizer isso, a gente vai sucumbir. Nenhuma outra civilização esteve submetida a mudanças tão drásticas, tão radicais, tão rápidas quanto a nossa. A gente, do telex para o fax, agora estamos matando o WhatsApp. Tentem mandar um e-mail para o filho de vocês, para ver se alguém lê.
Então, nós vivemos numa velocidade enorme, aprendemos rapidamente, usamos as coisas rapidamente. Então, também o agro tem esse desafio. Nós fomos muito bem nesses 50 anos, que eu vou mostrar para vocês, mas nesse momento é um momento de inflexão, é um momento da gente repensar algumas coisas. Então, vamos ver se a gente consegue avançar depois dessa introdução. E este slide aí, eu quero que vocês prestem bem atenção. É um slide que mostra o crescimento da população mundial de 1800 antes de Cristo até 2050, e cada ponto amarelo significa 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Então vocês vão que em 1800 nós não éramos absolutamente aqui no meio, né? Ali tudo aqui era branco, talvez aqui duas na Bahia, Salvador, Rio de Janeiro, eu acho que tinha mais de 1 milhão de pessoas. Depois aqui na Equador, Peru, era a civilização maia, alguma coisa assim. Essa é a realidade. Mas aqui já tinha Índia. Olha a Índia aqui, que parece que é o mapa do Brasil. Ela já está bem ocupada. E a China já não tem mais lugar onde botar ponto amarelo. Agora eu vou acionar esse slide e ele vai começar a contar anos. E vocês vão ver o número de pontinhos aumentando. E tudo tem a ver com agro. Prestem atenção agora. Agora ele começa a contar, 1830 e por aí vai, e os pontos vão aparecendo. E esta é a realidade que nós temos que entender. O crescimento da população do mundo não vai parar, vai continuar. E nós não somos produtores, não somos agricultores. Na verdade, nós somos produtores de vida. Nós asseguramos, 2050, parou ali. Nós somos os que vão assegurar que esse povo todo ali não vai se matar um comendo o outro, canibalizando. Essa que é a realidade, né? É comida que vai fazer a diferença, não é o petróleo, não é energia. A guerra vai ser por comida. E se vocês olharem, o país menos populado ainda é o Brasil. Em 2050, toda aquela preocupação, nós estamos ainda muito na costa brasileira, né? Então, esta é a realidade número 1. Aqui já é hoje. Max reconhece? Esta é a China hoje, né? Qual é a grande preocupação desse povo? Segurança alimentar. Falta de comida derruba o governo. Falta de comida é quebra-quebra. Falta de comida, ninguém segura o povo com fome. Então nós temos que entender a gravidade da situação. Segurança alimentar é uma coisa fundamental. E são poucos os lugares, eu vou mostrar para vocês, que podem fazer a diferença, né? Quando eu falei que nós temos um passado maravilhoso, aqui está a história. Isso aqui é um gráfico que mostra como nós evoluímos de 1970 e pico até 2021, né? Nós tínhamos 40 milhões de toneladas lá atrás, no primeiro gráfico, e plantávamos 40 milhões de hectares. Era 1 tonelada por hectare. Essa era a nossa produtividade. 40 anos depois, nós continuamos plantando 69, 70 e colhemos 254, foi ano passado. Divide um pelo outro, dá 4 toneladas por hectare. Esta é a realidade. Nós não continuamos no extrativismo primitivo da década de 70. E tem um monte de coisa que aconteceu para a gente chegar nesse ponto. Este ano, nós devemos fechar com 270, 280, depende muito, porque esta seca aqui tirou 20 milhões de toneladas do número. O número inicial era 290 milhões, a ministra estava falando em 300 milhões. 290 era o número do IBGE, tira 20, 270, o número final ninguém sabe, porque ainda falta a segunda safra aqui. Mas mesmo com todo o problema que nós temos na região noroeste, o Brasil vai botar 20 milhões de toneladas acima do ano passado. Esse é o país, esse é o país. Agora vejam o que nós enxergamos para frente.
Essa é a situação de 77 a 2022, um crescimento da produção enorme, uma área comparativamente crescendo muito menos, e o número que acho que é importante a gente ter na cabeça é esse número aqui. Quando alguém falar mal da agricultura, vocês têm que dizer o seguinte: olha, nossa tecnologia de sementes, nossa tecnologia de máquinas, nossa tecnologia de moléculas químicas fez com que nós economizássemos 200 milhões de hectares. Porque se tivéssemos continuado terra naquele batidão de 1 tonelada por hectare, nós iríamos colocar não 72 milhões de hectares, mas 272 milhões de hectares. Não que não exista, essa terra tem no Brasil. Essa terra existe no Brasil. Eu vou mostrar depois onde ela está. Mas nós preservamos, nós crescemos sem destruir, nós crescemos sem avançar de maneira desregulamentada. Esse é um número, esse é um efeito, a gente chama de efeito palpa-terra. Agora, esse é o número desafiador que tem pela frente. Eu tenho estudos que me mostram de que em 2030, né? Alguém consegue ver esse número direitinho? 2031. 2031. Quem vai estar vivo em 2031? Levanta o braço. Então, quando eu faço essa pergunta, Anderson, eu faço a pergunta e tem gente assim começa. Aí, esse vai morrer, ele não vai chegar, ele está em dúvida. O cara não, nessa hora não pode ter dúvida, eu vou chegar lá. 2031 é amanhã de manhã. Então esse negócio de chegar a 500 milhões de toneladas não é coisa para os nossos filhos. Eles vão nos ajudar, mas é nós dessa sala aqui que vamos fazer essa coisa acontecer. E vamos fazer acontecer por causa daqueles primeiros 2 gráficos. Da população mundial crescendo, do poder aquisitivo crescendo, a Ásia passando de $1 por dia para $2 por dia de renda. Pode parecer que não é nada, mas é 100%. E quando isso acontece, o povo sai do carboidrato e vai caminhando na direção da proteína, que nós somos aqui nessa região grandes produtores de proteína, tanto vegetal quanto animal. Então está caindo no nosso colo. É isso que tem, a gente tem que se abstrair. Estamos com uma seca enorme, um prejuízo enorme, mas a vida não vai terminar aqui. E o que aconteceu, aconteceu, não dá para fazer, e nem adianta chover agora, porque a soja não vai recuperar. Então vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é fazer 500 milhões de toneladas. Esse é o desafio, em 100 milhões de hectares. Somente 30 milhões a mais. Ou seja, nós vamos dobrar a produção. Olha só, nós estamos com o desafio de dobrar a produção e de botar só, não mais 70, que poderia ser, tá bom, tu vai dobrar, então tu vai assim, de 70 milhões para 140 milhões. Nós vamos dobrar a terra e vamos botar só mais 30 milhões de hectares. Olha o desafio. Eu vou mostrar para vocês de onde vai vir, de onde virá essa área adicional, né? Mais 230 milhões em cima do número, com apenas 30 milhões de hectares. Antes de chegar nisso aí, este quadro eu adoro apresentar, porque esse quadro a gente tinha que pendurar na sala da nossa casa. E todo mundo deveria, dentro da sua casa, não precisa ser na cabeceira da cama, isso aí pode dar até, né, perder o sono, mas na sala, onde está o sofá mais bonito, nós tínhamos que botar esse quadro. Esse quadro mostra, na primeira linha, quem é o campeão mundial de produção. Campeão mundial de produção, e aí na primeira coluna nós temos suco de laranja, açúcar e café. Campeão mundial de açúcar, laranja e café, Brasil. Número 1 em soja, Brasil. Número 2, o boi, eu vou parar agora. 2 comercial, aliás, 2 mundial, 2 produção, porque se for comercial somos 1, porque os indianos não são chegados em picanha, então é bom, né? A Índia tem o maior rebanho do mundo, mas não é comercial, comercial é o nosso, então vamos botar número 1, bota assim 1/2, a gente explica depois.
Frango, Max, terceiro maior produtor mundial de frango. Milho, terceiro maior produtor de milho. Algodão, quarto maior. Até ontem nós importávamos tudo algodão, hoje nós somos o quarto maior produtor mundial. E a coluna, e a linha de baixo, essa é mais interessante ainda, mais desafiadora ainda. É a nossa performance de exportação. Número 1 nos 3 primeiros, campeão mundial de exportação. Número 1, soja. Número 1 em boi. Número 1 em frango. Número 2 em milho, que até ontem não valia nada. A gente plantava milho para ter alguma coisa para dar para os pintos. Era muito mais subsistência, né, Juscelina, do que efetivamente uma cultura. Hoje nós somos o segundo maior exportador de milho do mundo. E nós derrubamos os americanos, que tinham 60% da exportação mundial de milho, para 30%. Ainda são o número 1, mas é por pouco tempo que não vão passar isso. Nós vamos ser o maior exportador de milho do mundo, porque nós sabemos fazer milho e nós temos as duas safras. Nós fazemos na primeira, uma parte do milho vai na primeira e a grande produção vai na segunda. E o algodão, nós já somos o segundo maior exportador mundial de algodão. Isto foi obra de vocês, que aconteceu assim ao natural. Isso foi obra de Deus e vocês estão nessa sala aqui. Então a gente tem que levantar a moral, olhar o que nós fizemos. O que nós fizemos em 50 anos? Continuamos com 1 tonelada por hectare? Não, passamos de 1 para 4, mas de 1 para 4 nós alimentamos. Quando lá na década de 70 a gente fazia 1 tonelada por hectare, nós não éramos capazes de alimentar o povo brasileiro. Nós tínhamos na época 80 milhões de brasileiros e importava tudo. Que vergonha. Ainda importamos algumas coisas que eu vou falar depois. 40 anos depois nós alimentamos, temos comida para todos os brasileiros, 200 milhões de brasileiros, e ainda nós alimentamos com as nossas exportações mais 800 milhões a 1 bilhão, nunca ninguém sabe o número exato, de pessoas à volta do mundo. Este é o grande papel do Brasil. E por isso que a gente está levando paulada. Por isso que tem um monte de besterol a respeito do agro, principalmente dos europeus, que são um continente fadado ao fracasso, e o futuro deles é muito complicado. O futuro europeu é muito complicado, e eles estão agarrados em subsídios. A hora que arranca o subsídio, acaba tudo ali. E eu morei na Alemanha, e 10, 20 anos depois fui lá e não encontrei nada de novo, nada diferente. É a beterraba açucareira, é o trigo e ponto final. Não planta um pé de soja, milho basicamente só para fazer silagem. Então, a agricultura, o futuro está nos trópicos. Quando vocês olharem os trópicos no mundo, a faixa tropical no mundo, vocês vão ver que tem trópico lá na direita, que é a Oceania, Austrália, Nova Zelândia. Esses aí estão secando de dentro para fora. Aí não tem futuro, isso não vai ser solução. A Austrália não esquece, vai continuar fazendo algumas coisinhas deles, não vai por ali. No meio está o continente africano, igualzinho ao Brasil em termos de terra, de água, de sol, de tudo. Mas eles têm problemas estruturais para resolver, tribais, que não vai ser nós aqui que vamos ver a solução para a África. Talvez nem nossos filhos. E aí a gente caminha um pouco mais para a esquerda, a gente está na América do Sul. E aí está o Brasil, está a Colômbia, está a Bolívia, está o Paraguai, está todo esse povo aí fazendo agricultura tropical. Então, gente, não tenham dúvida, aqui é o lugar que foi escolhido para fazer comida para o mundo. Quer os ambientalistas queiram ou não, não tem como segurar. E mais, nós fazemos as coisas de maneira muito responsável. Olha o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está dizendo. Agora já nem vou perguntar quem vai estar vivo em 2027. Porque se estão em 2031, né, Hernani, certamente que em 27 não vão morrer e eu vou renascer de novo, né? Então nós vamos estar tudo aqui na sala de novo. Lídia, tu me convida para vir aqui em 2027? Porque eu quero confirmar para vocês. Olha o que diz o USDA.
Em 2027, para alimentar todas essas bocas aí que eu mostrei, 9% a Oceania tem que fazer mais de comida. Mais um clique aí. Aí aparece lá a Europa, 12%. Não sei de onde eles vão tirar os 12%. Vou ter que plantar, sei lá onde. A Rússia lá em cima, mais 7%. A China vai fazer mais 15%. A China tem condições de fazer, apesar de também sofrer de seco. Mas é tudo assim, 9, 15, 7, 12, vamos ver os Estados Unidos. 9 no Canadá, 10 nos Estados Unidos. África, não há expectativa de nada. Quanto vocês acham que vai dar para nós? Que nós vamos ter que fazer? 10, 11, 12, 15, 20, 30? 41%. Isso não é número, isso não é aqui algum exercício de futurologia, é a realidade. Nós vamos ter que fazer 41% a mais, cada um aqui na sala que produz tem que fazer 41% a mais até 2027, sem comprar terra, na terra onde nós estamos. Esse é o desafio, para alimentar o mundo, para não virar guerra. A África não tem nada ali. A África hoje, prestem atenção só, a África hoje tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas morando, 1,5 bi. E vocês veem na televisão todos os dias essa migração, né, indo para a Europa. Olha lá, eles estão ali encaixados embaixo da bota ali. Então eles pegam aquelas barco, caique, sei lá o que, e vão subindo e vão morrendo no meio do caminho, mas estão entrando na Europa dentro. Por quê? Porque a Europa escravizou esses caras. A França, a Alemanha menos, mas a França, a Inglaterra, os holandeses, eles usurparam deles. Ou vocês acham que aquela riqueza, quando vocês vão a Paris, aquelas mansões, a Champs-Élysées, isso foi feito com dinheiro da indústria francesa, da agricultura francesa. Isso foi feito usurpando as colônias, os diamantes da África. Só que agora vem a conta, porque todo nigeriano tem dupla cidadania, o algeriano tem dupla cidadania, e por aí vai. Para onde vai esse povo? Porque em 30 anos vai botar 1 bilhão a mais de pessoas na África. Olha o número, tem 1,5 bi hoje e já não consegue segurar as pessoas. Daqui a 30 anos bota 1 bi a mais. Para onde vai esse povo? Vai subir. Porque lá em cima tem uma conta para ser paga. E por isso o protecionismo, por isso a preocupação, por isso que o Brasil incomoda. Incomoda tanto, a gente tem que olhar o contexto, não dá para brigar com o Macron. Ele é um coitadinho. Ele está preocupado com a eleição que ele não vai ganhar, ele tem que agradar os agricultores que vivem de subsídio. Já já nós vamos ter um presidente francês que vai ser nigeriano, que vive nesses guetos ali, que tem dupla cidadania, que a polícia nem entra. Essa que é a realidade. Eu não gostaria, aliás, se alguém quiser, Júlio, tiver que fazer algum programa, faz logo para a Europa, porque daqui a 20 anos vai ser pouca coisa para visitar, tu vai estar visitando a África. Essa que é a realidade, o mundo está conturbado, e nós estamos aqui nessa situação. Por isso que eu fiz um post essa semana dizendo o seguinte: o Brasil não tem que se posicionar nessa guerra, ele tem que sim se posicionar contra a guerra. Em qualquer circunstância, seja briga de vizinho com vizinho, marido com mulher, nós temos que ser contra. Agora, entrar, tomar partido de ucraniano ou russo, com essa irrelevância geopolítica que nós temos, essa é a imprensa que quer pautar o governo, não tem que fazer nada, porque os dois são concorrentes nossos. A Ucrânia faz 50% de óleo de girassol do mundo, inclusive para nós, que é uma vergonha. Nós temos que plantar mais girassol, essa é a primeira medida.
nessa seca agora. Girassol vai bem na seca. Girassol é igual milho, vai na segunda safra. Nós temos que importar girassol, falta girassol, primeira cultura. A Ucrânia e a própria Rússia são grandes produtores de trigo. E nós importamos trigo, nós consumimos 12 milhões de toneladas de trigo e produzimos 6 ou 7. Mas que vergonha! Então nós somos tão bons, nós somos tão maravilhosos, nós fizemos 50 anos fantásticos, mas ainda estamos de chinelo de dedo. Importando trigo, importando girassol, importando oliveiras e azeite de oliva, porque agora eu sou futuro grande produtor. Você sabe quanto o Brasil gasta importando azeite de oliva e oliveiras e azeitona? 1,5 bi, mas não de reais, de dólares, por ano. Hernani, tu foi lá no Batalha, está precisando ver um paulista aqui para mexer com os gaúchos. E aonde planta oliveira? Na terra mais vagabunda, na mais arenosa, no lugar onde chove menos, na coxilha, onde nem cabrito quer andar. Ali planta oliveira. Plantei 2.000 pés na minha chácara. E como eu vou viver longe, eu vou colher, eu vou fazer tudo aqui. Entendeu quanta oportunidade tem? Se nós formos nas essências aromáticas, hortelã importamos, não tem hortelã suficiente. Canela não tem, noz moscada não tem. Pimentinha de biquinho não tem. Mini milho não tem, porque tudo nós comemos hoje aqui. Tomate cereja precisa. E aí o latifundiário tem 5 hectares. Para fazer isso, aí a gente começa a mudar um conceito, tem um conceito ideológico horrível aí, dizendo que a agricultura familiar é aquela da pequena propriedade. Até onde eu sei, o Eduardo Logman não é filho de Proveta? Nem o Eduardo, né? Não é filho lá de Proveta, vocês fizeram isso direitinho, né? É um conceito ideológico burro, besta. Existe a pequena produção e a grande produção. Isso tudo é família. Agro é família. Raros são os empreendimentos que não é de família. A grande produção faz commodities. É um nome chique para dizer coisa que não tem valor. Soja, commodity. Milho, commodity. Algodão, commodity. Enquanto não agregarem valor, enquanto nós não descobrirmos quanto de teor de lecitina tem na soja, quanto tem disso, tem daquilo, é commodity. Essa aí tem que ser feita na grande propriedade, porque o único poder de barganha que ele tem é o volume. Aí o cara chega e diz, não, eu encho um navio com a minha soja, ele bota preço. Agora, se meu pai plantou soja, 3 hectares, quando ele ia comercializar, o cara fala, traz aqui com a tua carroça, que eu não vou buscar, perder tempo. Porque é um colono com 3 hectares de soja aqui que ele... Agora, a pequena produção, ela tem que fazer coisas de alto valor agregado. Aí nós resolvemos plantar morango. E aí não dá para plantar mais de 1/4 de hectare, porque primeiro arrebenta as costas, né? Captar morango. O que o pai fazia? Mandava convidar todos os meus colegas, os moleques. No primeiro dia, todo mundo só comia morango. Ninguém rendia nada. No segundo dia, a boca estava toda assada. Aí rendia o serviço. Então, deixava comer morango, ardia a boca, no outro dia, terra, aí a coisa funcionava. Entendeu? Quando terminava de colher, já estava vermelho na ponta atrás. Aí não, vamos mudar de morango, vamos para o aspargo. Pior ainda. O aspargo não pode pegar a luminosidade, ele clorofila e perde valor comercial. O aspargo tem que ser cortado lá embaixo. A terra dá uma rachadinha, tem que ir lá cortar. Aí você cortou, quando chega lá no fim da linha, está rachando atrás de ti de novo. Mas é 5 mil reais o hectare, 6 mil reais o hectare. Então a pequena produção tem que ir para um negócio de valor agregado.
Quem pode plantar mais de meio hectare de rosa? Não tem condições? Então, essa é uma questão ideológica. A outra questão ideológica é a história do alimento orgânico. Mas me dá um nojo quando eu ouço falar isso. Será que alguém come plástico aqui? Será que alguma coisa que a gente comeu na hora do almoço não era orgânico? Um besterol, ovo orgânico, mel orgânico. Agora as abelhas têm que voar, quando chegar tem que desviar, porque senão... Então a gente é iludido com umas coisas que tem cunho ideológico, mas que são uma bobagem. Tudo é orgânico. Agora você pode dizer, um orgânico com produto químico, um orgânico com produtos de origem natural, essa coisa toda. Mas orgânico tudo é. Então cuidado em casa, quando falar, trouxemos ovo orgânico, eu digo, opa, eu até minha plástica até agora. Um tema que a gente vai ter que cuidar muito a partir de agora é essa questão aí, ambiental. Porque, o que acontece? O mundo se urbanizou. Até pouco tempo atrás, 70% da população mundial morava no campo, 30% nas cidades. 30% nas cidades. E esse troço já está agora meio a meio, e a tendência é cada vez mais gente na cidade e menos no campo. No Brasil nós estamos pior ainda. No Brasil já temos 86% de pessoas morando em núcleos urbanos. Então, o grande desafio agora é nós ter representação política. Tem aí vários amigos deputados aqui. Hoje qualquer favela vai eleger vereador, deputado, senador. Vai ser difícil arrumar voto no campo, porque é um gato pingado aqui, um gato pingado lá. Certo? Então nós vamos ter que nos estruturar para que a gente tenha representatividade política. Essa bancada que nós temos hoje, Frente Parlamentar da Agricultura, ela tenderá a minguar, porque é avassalador esse movimento de urbanização do nosso país. E esse povo que está na cidade é o povo que acredita no orgânico, acredita que o leite nasce dentro da caixinha, é aquele que acredita em todas as bobagens que tem por aí. Então nós vamos ter que fazer a nossa parte. A boa notícia é de que nós estamos bem nesse pedaço, né? Quando vinha algum gringo discutir às vezes sobre meio ambiente, eu sempre disse assim, traz tua pizza. Eu quero falar de pizza para pizza. E aí botava essa pizza na mesa. Essa pizza é a coisa mais deliciosa, tem que fazer foto disso aí, todo mundo tem que ter uma foto. Esse vai junto com aquele outro gráfico, aquele outro da produção. Essa é a pizza. Essa pizza mostra de que 66% do nosso território está protegido. Está como Pedro Alves Cabral, quando chegou aqui, encontrou. 66%. Nenhum país do mundo tem isso, né, das nossas dimensões. E que todo esse efeito agro que eu mostrei para vocês, todo esse grão é feito em 9% do território nacional. 9%. E a pecuária é feita em 21%. Ou seja, nós usamos para agropecuária 30%. O resto tudo é preservação. Isso tem que continuar assim. Porque nós temos condições de crescer com esta área, não precisamos avançar para cima de bioma nenhum. Então esse é o nosso discurso aqui. Nós não podemos defender desmatador, nós não podemos defender cara que mete fogo. E para esses caras a polícia, para esses caras a lei, porque nós não metemos fogo, nós não desmatamos. E a cada árvore que a gente derruba, a gente planta 3. É a nossa natureza, é o nosso DNA, é assim que nós pensamos. Então se tem alguém desmatando, tem que meter o dedo na cara dele, não tem que ser conivente com o cara que está fora da lei. O cara que vai lá na Amazônia, grila a terra, mas tem que polícia nele, ponto final. Não tem que ficar aqui envergonhado por causa disso e nem defender esses caras. Preste atenção no 21% aí, que agora eu vou mostrar para onde nós vamos tirar aqueles 30 milhões de hectares que eu falei lá atrás. Hoje, nós temos o maior rebanho bovino do mundo, o maior exportador bovino no mundo, e
fazemos tudo isso numa área de 153 milhões de hectares, o que dá 21% do território nacional. E temos aqui a lotação de 1,4 unidades de animal por hectare. Juscelino, é uma vergonha 1,4. Um boi não enxerga o outro no pasto, né? Não dá para se orgulhar de ter 1,4 animal por hectare, em que pese tudo que nós estamos fazendo de bem. Então nós temos que melhorar essa pecuária. E aí o desafio é o seguinte: nós podemos tirar, dos 153, nós podemos tirar 30 milhões de hectares, está lá 123, aumentar a lotação para 2,4, que ainda, Fabrício, não é grande coisa, você que é veterinário sabe disso, não dá para se apresentar em congresso internacional com 2,4, ok? Eu tirei 30 milhões, e aí o que acontece? 153 milhões de hectares a 1,3 dá 214 milhões de cabeça de gado, é o que nós temos hoje. Hernani, teu discurso aí, presta atenção agora. Tira 30 milhões, vai para 123, passa para 2,4, nós vamos para 295 milhões de cabeça de gado. Ou seja, nós podemos tirar 30 milhões da pecuária, melhorar o pasto, melhorar a genética, Fabrício, ao melhorar a lotação, é possível, não é ciência espacial. E esses 30 milhões de hectares que nós tiramos da pecuária terra, nós vamos botar grão neles. Dali que sai a outra tanto. Isso dá um aumento de 80 milhões de cabeças de gado, reduzindo 30 milhões de hectares. E desses 30 milhões de hectares, a 4, 5 toneladas por hectare, vai dar a diferença que nós precisamos para chegar. Então a conta não é matemática, é simples, é só andar pelo Brasil que vocês vão ver essas coisas acontecerem. Essa é a primeira parte. A segunda parte é um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo e as oportunidades que ele traz para nós. A primeira coisa difícil de dizer é o seguinte: a sociedade, né, a humanidade só avança nas crises. As grandes catástrofes, as grandes guerras, é que após elas a sociedade se reinventa, né? Nós estamos numa grande catástrofe nesse momento, um grande evento que nos tirou da zona de conforto, porque o sucesso é um grande problema. Todo mundo adora sucesso, mas o sucesso gera conforto, gera sossego, gera preguiça mental. Afinal, tem aquela frase: em time que ganha, não se mexe. E a frase que eu tenho é: em time que ganha, se mexe. Exatamente para continuar ganhando. Porque o que ele fez até agora foi uma coisa, daqui para frente é outra história, né? Então nós temos que olhar algumas coisas que eu acho que é a realidade. Eu me lembro, meu pai sempre falava assim: Paulo, nós temos que ter uma safra guardada em casa, né? 5 hectares de terra, 5 hectares de terra, na simplicidade de um agricultor que não teve estudo, ele diz assim: tem que ter uma safra guardada. O que é uma safra guardada? É caixa para aguentar um problema lá na frente. Não dá para ficar crescendo com a água por aqui, alavancado 100%, ou então sair correndo sempre que tiver uma vicissitude, algum problema. Vicissitude não tem nada a ver com vicine. Cadê o vicine? Vicissitude, né, professor? É dificuldade, não é? Enfim, eu podia achar que o vicine está envolvido nesse problema da seca, mas não é. Vicine é solução, vicissitude é problema, tá bom. Mas a fábrica, a agricultura é uma fábrica céu aberto, não tem como, né? E aí vem o meu desafio, né? Eu acho que se a gente olhar para a tecnologia que a gente já hoje domina, de máquina agrícola, inteligência artificial, internet das coisas, né, Cunha? E aí vai, agricultura de precisão, as sementes evoluíram barbaramente, agora estão fazendo semente com inseticida na casquinha. Aí a formiga vem, passa só o nariz em cima, já morre.
as moléculas. Hoje a gente tem moléculas que aplicam menos de 1 litro por hectare. Isso nem com borrifador de planta a gente conseguiria chegar. Então nós evoluímos muito. Botamos tudo isso na terra e aí nós corremos para a igreja para rezar que chova na hora certa. Eu acho que aqui tem uma oportunidade, nada contra de ir na igreja, mas nós não podemos investir, ter tecnologia de ponta num lado e no outro lado um sistema que depende da natureza, um extrativismo, como se fazia há 100 anos atrás. E aí vem a questão da água. A água precisa fazer parte do nosso processo. Nós temos o sol, graças a Deus. A agricultura é fotossíntese. Fotossíntese é sol. É sol agindo sobre o metabolismo das plantas. Isso Deus nos deu. Isso os americanos não têm. Quando eles colhem a soja, já colhem muitas vezes na neve. Acabou. Nenhuma semente germina no gelo. Nós temos 12 meses de sol por ano. E por que nós ficamos meses e meses com as lavouras sem plantio nenhum? Então, nós temos que fazer um esforço conjunto. Por mais que o Jairo hoje de manhã me apertasse na entrevista, querendo que eu dê o nome do Valdir Carpenedo, que é o responsável porque a gente não tem água, né? E ele foi me embretando lá. Né? Eu disse, não, então é o Anderson. Não é o Anderson. Não, então é o Carpenedo. Não, é o Klasman. O nosso deputado mais longevo, ele deve ser culpado. Ninguém é culpado. Culpados somos todos nós, que só nos lembramos disso quando temos uma crise. Todos nós somos culpados porque a gente se acomoda, porque a gente aceita as coisas como são. Nós temos que destravar, a palavra é destrava, unlock, destravar o nosso país. Nesses 20 e tantos anos de esquerdização que nós vivemos, nós criamos amarras em todos os cantos. E nós agora precisamos desamarrar. A água, ela é um bem que não estamos tirando das crianças, isso é uma falácia. Isso é uma inverdade que foi plantada, que as pessoas acham que o agro tira tira a água das crianças. O Júlio Bravo, por exemplo, ele é embaixador de uma empresa que desenvolveu uma semente de soja resistente à seca. Resistente também ao milho. Nós temos que acelerar essa discussão. Essa semente tem que vir logo aqui para a nossa região. É uma semente que dá soja com pouca água, não precisa muita água. Então, variedades resistentes à seca. Nós temos que estudar melhor os períodos de plantio, entender melhor a questão dos climas. Aí talvez, Anderson, tenha uma oportunidade a gente monitorar melhor o clima. Né? Eu acho que cabe um serviço regional, mas nossos mapas são muito ultrapassados. Nós somos bons para relatar o problema que aconteceu. Nós temos que nos antecipar na questão do clima. Acho que aí tem uma oportunidade para nós. Né? E a questão da água propriamente dita. Vocês acham que é eficiente nós entregarmos de mão beijada 40 bilhões de reais, que foi o que vocês perderam nesses últimos 3 anos? Faz sentido isso? Faz sentido esperar que isso seja apenas um político que vai resolver? Se nós temos um sistema democrático onde quem é o eleitor que tem o poder, o eleitor tem que se juntar nas suas cooperativas, nos seus sindicatos, nas suas organizações, na CISAP, na FenaSoja, em tudo, e juntar e buscar os nossos representantes no Executivo, buscar os representantes que nós temos hoje no Judiciário Legislativo para mudar as leis. Armazenamento de água, que o Hernani tem um projeto importante de lei para a gente destravar esse troço. A água tem que ficar dentro da terra, a água não tem que sair embora para o rio, que vai para o oceano. A água que caiu na propriedade tem que deixar rolar e tem que cair ali. O solo tem que estar preparado, tem que estar arejado para absorver, tem que ser uma esponja. Microbacias. Então, eu acho que esta crise da seca, que a mensagem que eu quero dar é o seguinte: nós temos que sair todos daqui. Amanhã já tem que ter uma reunião de como é que nós vamos nos organizar para resolver esse problema da água. Quem é que nós temos que convencer? Quem nós temos que pressionar? É assim que funciona o sistema de democracia. Obviamente, se tem alguma dívida que não dá para pagar, vamos rapidamente no banco. Eu já fui diretor de banco, sei como é que é.
O banco não quer receber dinheiro. O banco vive de emprestar dinheiro. Não sei se tem Sicredi aqui. A pior coisa do mundo é um cara que vai pagar no banco. Ele adora que você fique com dinheiro, mas ele é assustado. Quando você fala, não sei se eu vou pagar, ele fica com medo. O banco é covarde. Menos o pessoal do Sicredi. Agora, se o banco sabe que vocês vão pagar, ele está feliz da vida, porque ele está ganhando juros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: não deu para pagar, eu vou no banco, eu vou no concessionário, eu vou aonde eu tenho uma conta pendurada e digo: olha aqui, meu amigo, você viu, vamos repactuar isso aí, vamos definir, eu vou pagar. Mas o negócio não é, eu não vivo de não pagar. Nós vivemos aqui em Santa Rosa, ninguém quer ficar com o nome sujo. Agora, não precisamos discutir isso, mas não precisa ir para Brasília. Brasília é muito caro. Tem que resolver aqui. Tem que trazer o terra aqui, já veio. Nós temos os nossos embaixadores para fazer isso. Mas 20, 40 bilhões. Gente, você já consegue. Vamos empilhar 40 bilhões aqui? Você já consegue imaginar o que é 40 bilhões que nós jogamos fora? Pelo conforto do nosso sucesso? Pela nossa cultura que acha que isso assim está bom? Esse é o jogo que nós temos que virar. Essa é a minha mensagem. Não é para chorar, não é para baixar a cabeça, não tem motivo para baixar a cabeça. Nós somos bons. Não choveu, mas isso não é porque nós somos ruins, isso não é castigo de Deus. Deus quer comida. Agora nós também temos que ver se nós estamos fazendo tudo certinho, se não tem oportunidade para melhorar. Irrigação está caindo de maduro, não é? Não é possível que a gente abra. Estava ainda ontem, Juscelino, quantos por cento na segunda, nós temos, vamos imaginar, 100% da área plantada em soja. Colhemos a soja. Quantos por cento aqui na região nós plantamos com outra cultura? 40%. Juscelino fez isso aqui. Isso quer dizer que se tem 10 hectares plantados com soja, 4 nós vamos botar alguma coisa. Trigo, cevada, centeio. E 6 vão ficar aí, crescendo pastorinho, esperando o ano que vem. E ainda, olha o que nós já fizemos, imagina se nós fôssemos mais eficientes. Então essa aqui é a primeira mensagem. Se eu planto 10 na primeira, eu tenho que plantar 10 na segunda. Terra cansada não existe mais. Isso meu avô falava, porque na época dele não tinha adubo, não tinha fertilizante, então eu tinha que deixar a terra descansar 3, 4 anos para ela de novo se recuperar em termos de matéria orgânica. Então tem chapéu para a cabeça de todo mundo, não é só São Pedro. Um outro tema aqui interessante: aquífero são aqueles grandes reservatórios subterrâneos de água que tem no mundo. Esse aqui embaixo, esse aqui é o famoso aquífero Guarani. É o maior, segundo maior aquífero do mundo. Nós estamos aqui, ó. Se eu não tremer muito, eu vou estar acertando aqui, ó. Nós estamos em cima do aquífero Guarani. Por que nós não usamos o aquífero Guarani? O aquífero Guarani tem 1,2 mil, né? 12 mil quilômetros quadrados e tem 39 milhões. Um metro cúbico é 1.000 litros, né? Então tem que botar 6 zeros nesse número aí, 39 bilhões de litros. Esse é o aquífero Guarani. Agricultura moderna, com esses pivôs que tem lá o sensor de umidade e que só liga quando a umidade baixa, não é ficar jogando água, dando banho nas plantas. Não usa água, usa o mínimo. Essas são as coisas erradas, são os fake news que estão por aí, que nós precisamos mostrar. Estamos sentados em cima do maior aquífero, o segundo maior aquífero do mundo. O primeiro é lá em cima, da Amazônia. E nós não usamos, basicamente. E essa narrativa aqui
é feita de que nós tiramos água das crianças, né? Essa é uma outra coisa que todos nós temos que começar a mudar, que isso aí é uma grande bobagem. Na verdade, nós tomamos emprestado, né? A água, ela é um ciclo, né? Ela cai, depois as plantas devolvem por evapotranspiração, depois elas voltam, né? Elas absorvem, é um ciclo permanente de água, senão o mundo já teria acabado. Se a agricultura fosse a responsável por tirar a água, já teria acabado tudo. Aí uma mensagem para os professores, ensinar direitinho para que a gente não aparelhe também os nossos filhos com essas mensagens erradas. E para terminar, esse cara que dizem que é meu pai, mas não é, porque ele não é colônia, né? Mas ele é um cara, ele manda mensagens para mim, que começa assim: life is good, né? Vida é boa. É o cara de bem para bem, um dos maiores pensadores americanos, né? Marshall Goldsmith. Tem livros e tudo ali, se vocês forem buscar, vocês vão ver. Ele diz uma obviedade, mas eu achei que era bom para encerrar a nossa palestra aqui, falar dessa obviedade dele. E ele diz o seguinte, aquilo que eu falei lá atrás: o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. E com essa mensagem eu quero que vocês saiam hoje daqui. Todo o sucesso que nós tivemos, tudo de bom que nós fizemos, toda a importância estratégica que nós assumimos no mundo, não vai ser suficiente para a gente chegar a 2030, 31, 2050 com essa mesma relevância que nós chegamos hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês.